Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Justice League. Todos os créditos a seus devidos criadores. Capítulo 16. Liga da Justiça Ilimitada. Suas mãos cobertas por uma luz ciano e com gotas de suor aparecendo em sua testa, Naruto se concentrou em acelerar a recuperação da Mulher Maravilha. Mesmo assim, ele não pôde deixar seus olhos vagarem pelo rosto dela. Longos e sedosos mechas de cabelo preto como um corvo, pele branca pálida e imaculada, um par de sobrancelhas flexíveis, um nariz bonito e pequeno, maçãs do rosto simétricas e definidas, um rosto oval e um par de lábios deliciosos, macios e naturalmente vermelhos. Naruto sentiu seu pulso acelerar quando ele olhou para ela. Sem dúvida, ela é a mulher mais bonita que eu já vi. Sentindo seu fluxo de chakra saindo de seu controle, ele fechou os olhos e balançou a cabeça para dissipar o efeito de distração que a beleza impecável dela tinha sobre ele. Resolutamente, ele se recusou a olhar para o rosto dela e optou por manter os olhos fixos em suas mãos, ou então ele não seria capaz de manter sua técnica da palma mística. Mas isso também não foi bom, porque depois de 2 minutos ele ficou entediado e seus olhos involuntariamente saltaram para o que podia ser visto além de suas mãos pairando. H enorme, era a única coisa em que conseguia pensar. Antes que ele pudesse se conter, suas mãos revestidas de ciano chakra baixaram e pressionaram levemente contra os grandes montes de carne abaixo. A sensação suave, mais elástica que vinha de suas palmas quando tocava seus bicos era como um pequeno choque elétrico em seu corpo. Mas durou apenas um segundo, porque ele rapidamente levantou as mãos e virou a cabeça, fechando os olhos com força. Ao abrir os olhos, porém, notou, para seu horror, que a raposa gigante que pressionava sua enorme cabeça contra a janela do navio tinha visto tudo o que ele havia feito. Acabou. Ah, eu quero morrer. Kurama nunca vai me deixar viver isso. Ele não teve o luxo de chafurdar em sua própria miséria interior e preparar seu coração para as consequências, porque naquele momento, uma voz estranhamente sensual, em seu ponto de vista distorcido, veio da mulher deitada abaixo. NNG, por que você estava tocando meu peito? Naruto congelou. Até mesmo o fluxo de chakra para suas mãos parou e a técnica da palma mística parou. 3 segundos infinitamente longos se passaram, com Naruto apenas olhando para ela estupidamente, momentaneamente sem saber o que dizer. Ele vestiu sua voz desajeitadamente. Eu estava curando você. Um som entre uma zombaria e uma risada veio da raposa do lado de fora do navio. Não é assim que a técnica da palma mística funciona. Você não precisa de contato direto. Você só queria sentir seus grandes ordenhadores e... Kurama, você cale a boca! Naruto gritou. Entendendo o que estava acontecendo, um tom de rosa apareceu nas bochechas normalmente pálidas de Diana. Estou exausto e longe de estar no meu melhor estado. Foi um acidente. Kyuubi voltou a um tamanho menor e correu de volta para dentro do navio muito rapidamente, não querendo perder nenhum segundo de diversão. Então você mudou de "eu estava curando ela" para "foi um acidente". Bavalharra, ele zombou da voz de Naruto e então latiu com uma risada. Como se pudessem ler a mente um do outro, no momento seguinte, uma raposa de tamanho humano e um homem atacaram ao mesmo tempo. Foi uma briga completa. Os dois começaram a rolar no chão e a espancar um ao outro com socos, tentando estrangular o outro com as mãos ou rabos e até tentando morder um ao outro em uma confusão de rabos e membros, enquanto Diana e o Senhor da Justiça os observavam com um olhar vazio em seus rostos. Normalmente, esse tipo de briga acaba com Naruto levando vantagem devido às suas habilidades superiores de combate corpo a corpo, mas desta vez foi uma história completamente diferente. Bufando e respirando pesadamente, Naruto acabou sendo jogado de cara no chão, esparramado de bruços, enquanto a raposa de 9 caudas de tamanho humano caiu pesadamente com a bunda nas costas. O riso triunfante veio da raposa. Varra! Eu venci! Agora diga! Diga! Pedaço de merda! Naruto xingou baixinho. Com suas palavras, o tamanho de Kyuubi aumentou, de repente se tornando 400 quilos mais pesado. Eu desisto! Eu desisto! Naruto gritou sem fôlego. Então diga! Kyuubi disse com uma voz alegre. Kurama-sama. O tamanho de Kyuubi aumentou mais uma vez e Naruto começou a bater no chão com a mão como perdedor batendo em uma luta livre. Argue! Gerhoff-me, seu gordo fudido! Você vai esmagar minha espinha. A enorme raposa levou a mão a uma de suas grandes orelhas de coelho e cantou. Eu não posso ir a Aryo. Kurama-sama.
Quando Naruto finalmente gritou essas palavras, uma expressão como se ele tivesse acabado de atingir o Nirvana e ascendido ao céu apareceu no rosto de Kyuubi. Brigar uns contra os outros sem usar qualquer tipo de habilidade ou técnica de reforço de chakra era quase como uma tradição para Naruto e Kyuubi. Eles usaram apenas sua força física e Kyuubi adotou um tamanho semelhante ao de Naruto. Quem perdesse tinha que chamar o vencedor de mestre e obedecer seus comandos por uma semana. Foi assim que eles resolveram seus problemas e soltaram um pouco de vapor. Normalmente, terminava em empate ou com Kyuubi perdendo, porque a força física de Naruto não era menor do que a dele, enquanto seu QI de luta era léguas além do Biju. Kyuubi podia contar com as garras de uma pata o número de vezes que ele havia vencido Naruto nos últimos quase 10 anos. Escusado será dizer o quão frustrante isso foi. Desta vez, porém, aproveitando a fraqueza de Naruto, a raposa venceu. Sua euforia estava além das palavras. Justice Lord Superman estava deitado completamente imóvel no chão com um selo pintado na testa e Diana estava similarmente sentada no chão enquanto observava estupefata como a raposa gigante estava esmagando um Naruto gritando sob o peso de sua bunda enorme. Essa foi a cena em que a Liga da Justiça e a outra dimensão Batman tropeçou quando finalmente encontraram o Javelin. Testemunhando a enorme raposa atormentando Naruto, uma voz incrédula veio da outra dimensão do Batman. Esse é o cara que esmagou os Lords da Justiça. Ah, estou tão cansado. Naruto reclamou, agora precisando sentar e descansar em sua cadeira de rodas de verdade. Eu ainda estava me recuperando, mas fui forçada a usar tanta energia para lutar contra os Lords da Justiça e depois curar tanto a Mulher Gavião quanto a Mulher Maravilha. Ah, o que devo fazer? Apenas Ramen pode me salvar agora. Pelo menos 49 tigelas. Uma mão suave o agarrou por uma orelha e a torceu levemente, o suficiente para deixá-lo desconfortável, mas não o suficiente para causar dor. Ele ouviu a voz ameaçadora de Diana vindo de trás. Não pense que bancar a vítima vai me fazer esquecer o que você fez. Naruto de repente parou de choramingar e ficou tão silencioso quanto um túmulo, fazendo tanto Diana quanto a raposa em seu ombro rirem de sua reação mansa. Decidindo figurativamente derramar sal na ferida aberta, Kyuubi disse: Ouça, escravo. Relâmpago Rasengan. Agora. Naruto explodiu de indignação. Seu idiota! Estou seriamente fraco agora. Não posso gastar mais chakra. Rasengans são muito difíceis de fazer quando estou assim, ele gritou com ele. Kyuubi riu sem se importar. Pelo que eu sei, você pode estar fingindo de novo. Você fingiu que precisava de uma cadeira de rodas por quase uma semana quando você podia andar muito bem. Então me dê meu Rasengan relâmpago agora. Lembre-se, você é meu escravo por uma semana. Você não quer voltar atrás em sua palavra, não é? A menos que você queira que eu comece a falar sobre coisas. Tenho certeza de que certas pessoas adorariam ouvir mais sobre isso. Naruto não precisava ter olhos atrás de sua cabeça para sentir que Diana, que estava atrás de sua cadeira de rodas, de repente fez uma cara muito interessada com as palavras de Kyuubi. Ele rangeu os dentes com relutância, mas levantou a mão em derrota. Uma esfera espiral de energia azul tomou forma em sua palma e arcos amarelos de relâmpago começaram a dançar em sua superfície, uma vez que ele adicionou o chakra da natureza relâmpago a ela também. Sem esperar por um convite, a pequena raposa mostrou sua pequena língua e lambeu a esfera de chakra do relâmpago. Uma corrente elétrica passou por ele e o pelo vermelho carmesim por todo o corpo ficou reto como agulhas, mas Kyuubi soltou um som excitado de prazer e começou a dar pequenas, mais rápidas mordidas no Rasengan relâmpago. Ele viajou pelo universo de um canto a outro ao lado de Naruto e comeu inúmeros tipos de pratos e a carne crua de inúmeras criaturas. No entanto, nada chegou perto de provar tão bom para Kyuubi quanto o chakra de Naruto. Foi a iguaria final. Por trás, Diana estava rindo silenciosamente para si mesma enquanto observava as interações entre os dois. Ela se divertiu especialmente com a forma como as 9 caudas anteriormente fofas do filhote de raposa pareciam uma serra agora, mas ele ainda continuou a comer o deleite eletrizante com gosto. Os outros membros da Liga da Justiça que estavam no Javelin estavam olhando curiosamente para eles, especialmente para a Mulher Maravilha que estava agindo completamente diferente em comparação com o quão irritada e frustrada ela estava algumas horas antes. Desde quando ela se tornou tão amiga dos dois? Flash perguntou ao Lanterna Verde e à Mulher Gavião que estavam sentados ao lado dele. Algo deve ter acontecido enquanto fomos capturados. Mas a raposa gostou dela desde o início, então não estou tão surpreso. O que me surpreende é o mercenário permitir que a princesa puxe sua orelha assim e não dizer nada.
De volta. Mulher Gavião respondeu. Se ao menos os guardiões pudessem ver agora quem eles classificaram como ameaças de nível universal. Lanterna Verde parou, fazendo Flash e Mulher Gavião rirem. Enquanto isso, Superman e Martia Manhunter estavam perto de Batman, que estava pilotando o Javelin. Atualmente, eles estavam voltando para a torre de vigia. Não posso dizer que não estou feliz com a facilidade com que nos livramos dos Lordes da Justiça. Eu esperava muito mais luta. Disse o Super-Homem. Parece que o mercenário realmente é um homem de palavra. Ele devolveu o favor que nos devia sem que nós o pedíssemos. Caçador de Marte disse e olhou para trás o mascarado Naruto, que estava sentado em sua cadeira de rodas e alimentando Kyuubi com uma bola de energia relâmpago. Superman concordou com a cabeça. Verdade. E ele ajudou a Mulher Gavião a se recuperar também. Por suposto, ela estava em um hospital antes disso. Depois que Naruto confirmou que a Liga da Justiça estava bem, ele soltou o Senhor da Justiça Superman e o libertou do efeito de seu doloroso Funjutsu. Então, a outra dimensão Batman pegou o resto dos Lordes da Justiça e saiu, voltando para sua dimensão. Agora, a Liga da Justiça junto com Naruto e Kyuubi estavam retornando à Torre de Vigia. O que está em sua mente, Batman? Superman perguntou quando viu em silêncio. Mulher Maravilha está diferente de hoje cedo, então estou pensando que, ele disse. Ou, talvez você esteja com ciúmes. Superman cortou e brincou. A única resposta que obteve foi um olhar vazio. O vigilante de Gotham não ficou impressionado. Certo, quem estou enganando? Não há espaço para emoções humanas nesse seu coração melancólico. Disse o Homem de Aço. Eu estava pensando que é hora de começarmos nossos planos. Agora que a Mulher Maravilha parece estar de volta ao normal, nós 7 podemos finalmente tomar decisões juntos. Batman continuou em seu tom habitual. A Liga da Justiça não tinha um governante per se. Eles eram uma equipe e a opinião de todos tinha o mesmo valor aos olhos dos outros quando se tratava de tomar decisões importantes. Por causa da instabilidade emocional anterior e comportamento distraído da Mulher Maravilha, os 6 deles estavam adiando seus planos nas últimas 3 semanas, os planos de expandir a Liga da Justiça. Esse era um assunto muito importante e eles não queriam deixar a Mulher Maravilha de fora. Alguns dias depois, todos os 7 membros da Liga da Justiça foram reunidos na Torre de Vigia. Eles estavam sentados em uma mesa, exceto o Superman, que estava de pé. Como todos concordamos que a Liga da Justiça precisa se expandir, precisamos entender as consequências disso. Em primeiro lugar, as Nações Unidas não vão gostar, nem um pouco. Podemos esperar que, entre os heróis que recrutamos, haja também podem ser espiões do governo ou das Nações Unidas também. Por isso, precisamos ter certeza de que podemos confiar uns nos outros. Contudo, percebendo que as palavras do Superman aludiram, Flash disse um pouco confuso. Espere um segundo aqui. E sobre toda a coisa de identidade secreta? Quero dizer, eu confio em vocês, mas não tenho certeza se estou pronta para me expor ainda. Você percebe que Batman e Superman já conhecem as identidades de todos, certo? Provavelmente J1 também sabe. Além disso, a princesa e eu não temos uma identidade secreta e a Mulher Gavião também não pode se disfarçar com suas asas. Disse Lanterna Verde. Enquanto conversavam, Batman foi o primeiro a tomar a iniciativa e tirou a máscara. Eu sou Bruce Wayne. Superman também pegou um par de óculos redondos de algum lugar e os colocou nos olhos. Eu sou Clark Kent. Mostrar! Flash murmurou e caiu de ombros quando ouviu quem exatamente era Batman. Eu sou Wally West, disse ele e tirou a máscara também. Cabelo ruivo. Combina com você. A Mulher Maravilha, que estava sentada ao lado dele, disse com um sorriso e alegremente esfregou o topo de sua cabeça. Flash se animou com suas palavras. Você pensa? Ele perguntou com uma voz que traía o quão feliz ele se sentia com o elogio dela. Todo mundo sabia quem era o Lanterna Verde, John Stewart, e isso era o mesmo para o Caçador de Marte e a Mulher Maravilha. Os 3 nunca tentaram esconder suas identidades. Todos se viraram para olhar para a Mulher Gavião, que era a única que não havia tirado a máscara. Ela estava olhando para baixo, como se estivesse pensando intensamente sobre algo. Antes de dizer quem eu realmente sou, peço que por favor ouça e não me interrompa até o final. Percebendo sua seriedade incomum, os outros se acalmaram e focaram sua atenção nela. Mulher Gavião tirou sua máscara de pássaro e disse: Meu nome é Shaera Al. Sou tenente instrutora de espionagem do Exército Intergaláctico Tanagria.
Apesar de seu pedido para não ser interrompido, Jon Stewart gritou: "Você quer dizer que você é um espião?" Da mesma forma, Superman e Mulher Maravilha se levantaram e olharam para ela com olhos sérios. "Se importa de explicar o que exatamente você quer dizer com isso?" Lanterna Verde pressionou. Mulher Gavião continuou sem recuar com a reação dele. "Como um Lanterna Verde, você deve saber sobre a guerra intergaláctica entre os impérios Tanagarianos e Gordanianos. Está acontecendo há gerações. Em todos os lugares que os Gordanianos passam, eles deixam apenas morte e destruição em seu rastro. Eles matam todos que se opõem a eles e escravizar e vender os que se renderem. Os Tanagarianos são a única coisa que os impede de dominar toda a galáxia. A razão pela qual a Terra, que está tão perto, a apenas 25 anos-luz de distância do sistema estelar Vega, não foi invadida pelos Gordanians ainda, é a frota Tanagarian que os detém." Lanterna Verde se acalmou com suas palavras e ficou em silêncio, ouvindo o que ela tinha a dizer. No entanto, ao longo das últimas décadas, as incursões dos Gordanians ficaram mais ferozes e sua tecnologia avançou aos trancos e barrancos devido ao crescente apoio de seus antigos aliados, os Psions. Ultimamente, começamos a perder terreno. Prevíamos que a Terra logo seria confrontada com sua invasão. Vindo para cá, minha missão era verificar as defesas do planeta e me familiarizar com a cultura e os costumes dos nativos para que o exército Tanagariano estabelecesse mais facilmente uma base militar aqui e detivesse os Gordanianos avançar. Para evitar que a Terra seja destruída. Um silêncio que se podia ouvir um alfinete cair foi instilado na sala de conferências da Torre de Vigia. "Você falou de sua missão usando o passado. Alguma coisa mudou ou estou lendo demais?" o sempre perceptivo Batman perguntou. Mulher Gavião confirmou seus pensamentos. "2 dias atrás, recebi uma transmissão do meu comandante. Minhas ordens mudaram. Devo retornar a Tanagar. Eu não sabia como dar a notícia para você porque foi tão repentina, mas agora parecia a oportunidade perfeita." Quando suas palavras finalmente entenderam, vários problemas surgiram nos outros. "Você tem que sair. Então e nós?" Lanterna Verde perguntou. Lanterna Verde e Mulher Gavião nunca falaram abertamente sobre seu relacionamento com o resto da Liga da Justiça, mas os outros não eram ignorantes. Eles haviam descoberto há muito tempo a crescente afeição entre os dois. Eles não ficaram surpresos com sua pergunta. Shaeral fez uma expressão conflitante e suspirou. "Sou militar. Não posso ignorar as ordens que recebi. Você também era um soldado, Jon, deveria saber disso." Caçador de Marte falou do lado. "Então e a Terra? Os Tanagarianos desistiram de nosso planeta e nos deixaram à nossa própria sorte. Não podemos parar o exército de um império intergaláctico sozinhos. O problema trazido pelo marciano também alarmou os outros. Esse não é mais o caso. A mercenária Caterpillar aniquilou a raça Psion. Além disso, os Gordanians ainda não se recuperaram do choque de perder seus aliados assim. Nossa informação diz que nas últimas 3 semanas que se passaram desde a destruição dos Psions, quase 1 milhão de Gordanians fugiram de seu planeta, Karna, aterrorizados com a possibilidade de um mercenário vir matá-los também. O número de Gordanias desertando do exército também está aumentando diariamente. Atualmente, as fileiras dos Gordanians estão em desordem. O exército Tanagariano já começou a vencer batalhas em várias frentes. Sem o apoio dos Psions e com os Gordanians tremendo de medo da retribuição da Caterpillar, eles não podem mais se defender contra nossas tropas. Sua derrota é apenas uma questão de tempo. Nós vamos finalmente vencer esta guerra." Os outros 6 na sala foram mais uma vez lembrados de quem era aquele que vivia com eles na torre de vigia. Observando a atitude descontraída do mercenário enquanto ele brincava com sua raposa todos os dias, eles quase esqueceram como os dois destruíram um planeta e quantos seres eles mataram apenas 3 semanas atrás. As palavras de Mulher Gavião os lembraram de quão aterrorizantes o mercenário alienígena e sua raposa destruidora de planetas eram aterrorizantes o suficiente para influenciar o curso de uma guerra de uma geração entre 2 impérios intergalácticos. "Quando eu vim para este planeta, minha intenção era apenas manter uma distância profissional de todos. Afinal, apesar das boas intenções dos Tanagarianos, eu ainda era um espião. Eu nunca poderia estar aqui com você para sempre. Eu sabia disso quando chegou a hora. Tanto eu quanto as pessoas com quem me aproximei sofreríamos. Eu sabia que um dia terei que deixar você para trás, mas não pude deixar de me aproximar de você." Enquanto ela falava essas palavras, sua voz ficou trêmula. No entanto, ela era uma mulher durona e não chorava.
Visto que não poderei continuar vivendo na Terra devido às minhas ordens, não devo tomar parte na decisão do futuro curso dos eventos da Liga da Justiça. Na verdade, estarei partindo para Tanagar hoje. Pertences. Dizendo isso, ela se levantou da cadeira e saiu da sala. Chayera! Jon Stewart gritou e correu para fora da sala atrás dela também. A reunião da Liga da Justiça foi inesperadamente interrompida pelas revelações de Mulher Gavião e sua decisão de deixar a Terra imediatamente. No entanto, após a partida abrupta e rápida de Mulher Gavião, os 6 restantes voltaram para a sala de conferências. Jon, você quer que adiemos isso para uma data posterior? Superman perguntou em um tom de compreensão. Não se importe comigo. Disse Lanterna Verde. Embora ele parecesse mais taciturno do que nunca, sua expressão era composta. Assuntos pessoais não podem vir antes dos negócios da Liga da Justiça. Como Chayera disse, eu também fui um soldado, eu entendo a decisão dela. Ela não pode desobedecer às ordens vindas de cima. Superman assentiu em reconhecimento e vestiu sua voz. Embora o que Gil nos deixar seja lamentável, não há nada que possamos fazer sobre isso. Temos que seguir em frente e trabalhar mais para proteger nosso planeta. E agora que conhecemos as identidades umas das outras, é hora de discutirmos outra questão muito importante. Não só precisaremos de uma sede muito maior, que nos custará dezenas de milhões, como precisaremos de mais naves espaciais, equipamentos especializados e muitas outras instalações, o suficiente para acomodar dezenas ou talvez centenas de heróis. Batman disse. Como Bruce Wayne, sou um bilionário. No entanto, não posso arcar com todos os custos sozinho. Não porque não posso pagar, mas porque uma quantia tão grande de dinheiro desaparecendo de uma só vez sem explicação atrairia muita atenção e possivelmente expor o fato de que estou de alguma forma ligado à Liga da Justiça. O governo provavelmente está prestando muita atenção a todas as pessoas ricas, pois sabem que a Liga da Justiça não seria capaz de operar sem um apoio financeiro sério. Flash disse. Para ser honesto, eu não vejo quanta ajuda poderíamos ser. Eu sou apenas um cientista forense do Departamento de Polícia de Central City. Jon é um soldado aposentado. A Mulher Maravilha é uma princesa exilada e o Caçador de Marte não tem nada mundano. Não somos pobres, claro, mas também não somos ricos. E Aquaman, você tentou entrar em contato com ele. Ele é o rei da Atlântida. Provavelmente é ainda mais rico do que eu se contarmos todos os tesouros afundados no fundo dos oceanos, tesouros aos quais só ele tem acesso. Também não tem que justificar suas despesas para ninguém. Batman sugeriu. É uma ótima ideia. Só temos que ver como podemos convencê-lo a nos apoiar. Eu mesmo vou falar com ele. Superman ofereceu. Eu também posso fornecer à Liga da Justiça tecnologia altamente avançada de Krypton e até dinheiro se for necessário. Ao longo dos anos, reuni muitas coisas valiosas em minha fortaleza da solidão. Como Clark Kent, posso não ser um milionário. Mas, como Superman, eu sempre poderia obter alguns materiais espaciais raros pelos quais a NASA ou outras partes interessadas estariam dispostas a gastar uma fortuna. Vou entrar em contato com o Arqueiro Verde e ver se ele pode nos apoiar também. Disse o Batman. Os outros fizeram uma cara confusa. Eles não tinham ouvido falar sobre esse nome até então. Ele é um pequeno vigilante local operando em Star City. Não posso dizer sua identidade sem a aprovação dele primeiro, mas posso dizer que ele é tão rico quanto Batman. Super-Homem explicou. Caçador de Marte, que estava em silêncio até então, falou. Fui contatado por um homem muito rico chamado Maxwell Lord há 2 semanas também, apenas alguns dias após nosso confronto contra os Uzumaki Naruto em Jump City. Não demorou muito para o Superman sugerir expandir a Liga da Justiça. Maxwell Lord se ofereceu para apoiar a Liga da Justiça financeiramente, mas ouvir a maneira como o Caçador de Marte parou deixou os outros curiosos. Mas o que? Existe algum problema com o personagem dele? Perguntou a Mulher Maravilha. Não sei. Caçador de Marte disse. O que você quer dizer? Batman perguntou. Eu não conseguia ler sua mente. Ele é um telepata, assim como eu. Bruce Wayne fez uma postura pensativa. Conheço Maxwell Lord. Ele é o chefe do Shintech Consortium, um dos homens mais ricos do mundo. Um empresário sem escrúpulos, mas ninguém fica tão rico jogando bonito contra a concorrência. Ainda assim, até onde eu sei, ele ainda não quebrou nenhuma lei. Ele também não está do lado do governo, ele é bastante famoso por muitas vezes bater de frente com eles. Flash disse.
Não acho estranho que um bilionário se ofereça para nos apoiar. Quero dizer, as pessoas não são cegas, elas veem o que passamos para proteger a todos. Darkade atacou a Terra há alguns anos. Imperium e sua raça quase tomou conta do planeta cerca de 1 ano e meio atrás e então havia a nave gordaniana ameaçando destruir Jump City algumas semanas atrás também. Lanterna Verde concordou com a cabeça. Verdade. Se Maxwell Lord quer nos apoiar, eu digo que vamos em frente. Precisamos de toda a ajuda que pudermos obter. Os seis continuaram a discutir vários assuntos relacionados ao futuro da Liga da Justiça, mas, em algum momento, os alarmes da torre de vigia começaram a soar. Flash foi o primeiro a chegar na sala de controle, bem a tempo de ver uma filmagem ao vivo capturada por uma das câmeras remotas colocadas em um dos muitos satélites de propriedade da Liga da Justiça que orbitam a Terra. Um homem de pele cinza muito grande e musculoso, com cabelos pretos desgrenhados e compridos e bigode em forma de ferradura se aproximava da Terra enquanto andava de bicicleta espacial. Ele estava vestido com roupas de couro e uma corrente muito grossa estava enrolada em seu antebraço, enquanto a outra extremidade estava amarrada a uma grande caixa metálica de tamanho humano que ele arrastou atrás da moto, certificando-se de mantê-la logo após os motores, aparentemente com a clara intenção de aquecê-lo. Quando o Superman chegou na sala de controle também e viu a aparência do alienígena detectada pela torre de vigia, ele franziu a testa. Lobo. O que ele está fazendo aqui? Capítulo 17. Partida. Uma bicicleta irrompeu por uma das janelas da sala de controle da torre de vigia e uma terrível força de sucção veio do vácuo do espaço. Alarmes soaram alto, mas felizmente, logo após a janela ser quebrada, uma janela de explosão desceu da parede e cobriu a janela quebrada, interrompendo a sucção do lado de fora. Superman foi o primeiro a reagir e voou para o recém-chegado com raiva. Qual é o significado disso, Lobo? Você me fez uma promessa de que nunca virá à Terra e causará problemas para mim ou para qualquer outra pessoa que viva aqui. O alienígena musculoso de pele cinza vestindo uma roupa de motoqueiro não era outro senão Lobo, o último Xarniano. Não mexa com suas calcinhas, escoteiro. Eu não vim para a Terra, ainda estamos no espaço. E eu não vim para causar problemas, estou aqui para uma entrega. Viu? O maioral mantém sua palavra. Ao dizer isso, ele puxou a corrente enrolada em seu antebraço e uma grande caixa metálica foi puxada e jogada no chão. A caixa era metálica e grande o suficiente para caber um humano, mas suas paredes eram vermelhas, aquecidas quase ao ponto de derreter. Superman sentiu o início de uma dor de cabeça. O Xarniano era uma dor de se lidar. Que entrega? Para quem? Lanterna Verde perguntou. Não para você, Grindorp. Não fale alto. O Lanterna Verde já estava ansioso por uma briga. A provocação de Lobo foi a desculpa perfeita para ele deixar escapar um pouco da raiva interior que ele acumulou da aparente indiferença de Mulher Gavião quando ela saiu mais cedo naquele dia. Mas Superman levantou um braço e o impediu de começar uma luta que eles não poderiam terminar facilmente. Ele entendeu que o Xarniano não veio à procura de problemas e que tecnicamente também não havia quebrado sua promessa. Naquele momento, um homem loiro mascarado carregando um filhote de raposa no ombro entrou pelas portas da sala de controle. Desculpe, pessoal, a entrega é para mim. O filhote de raposa previamente enrolado e adormecido abriu os olhos e sua sede de sangue inundou o quarto. Pulando do ombro de Naruto, em apenas um segundo ele se tornou tão grande que a sala de controle de 3 andares mal podia conter seu tamanho. Onde está o rato? Sua voz soava demoníaca, cheia de intenção assassina. O que está acontecendo? Naruto, controle sua raposa ou ele pode destruir toda a torre de vigia se ele começar a lutar. Batman disse com urgência. Naruto disse a Kyuubi. Não mate o rato imediatamente, Kurama. Eu quero ouvir o bastardo dizer isso. Eu quero perguntar a ele o que o fez me trair depois de mais de 20 anos trabalhando juntos. O que deu a ele a coragem de me apunhalar pelas costas? Era louco por dinheiro, mas não louco o suficiente para perder sua vida por isso. Ele deveria saber que era assim que tudo terminaria no momento em que ele tentou me matar. Ele falou com calma, mas a fúria fria em sua voz fez até Lobo involuntariamente dar um passo para trás com cautela. O Naruto atual não era mais como seu adolescente, alguém que apenas passaria por cima das pessoas quando traíssem ou quando tentassem matá-lo. Eu não sei o que está acontecendo, mas você não vai matar ninguém sob meus olhos, não enquanto estivermos aqui. Superman deu um passo à frente e disse. De repente, 4 clones das sombras apareceram ao lado de Naruto. Na fração de um segundo,
os clones realizaram uma curta sequência de selos de mão e uma rajada de vento explodiu de suas bocas simultaneamente. Era uma técnica de liberação de vento chamada Grande Descoberta. Mas ele não estava com vontade de fazer poses legais e gritar nomes de Jutsu então. Desde o momento em que os clones foram convocados até o momento em que lançaram a técnica do vento, apenas um segundo se passou. Os 7 membros da Liga da Justiça foram inesperadamente empurrados pelos ventos e jogados para o lado oposto da sala de controle. Mas nenhum deles foi ferido porque ele nunca teve a intenção de machucá-los em primeiro lugar, ele só queria empurrá-los para o lado. No segundo seguinte, os 4 clones correram e formaram uma forma quadrada com Naruto, Kyuubi e Lobo em seu centro. Os 4 juntaram as mãos como em uma oração e depois cruzaram os dedos. Instantaneamente, paredes de luz roxas brilhantes se ergueram atrás deles do chão até alcançarem o teto alto da sala de controle e os encapsularam junto com seu corpo original, Kyuubi e Lobo em uma formação cúbica de luz. Enervado com o desenvolvimento repentino, Lobo pegou um pé de cabra enorme de sua bicicleta e estreitou os olhos. Não se preocupe. Isso é apenas uma barreira para evitar que a Liga da Justiça me aborreça como antes. Naruto disse para dissipar as preocupações do Xarniano e então virou a cabeça para a Liga da Justiça que estava se levantando do chão onde as rajadas de ventos haviam jogado. Ele disse-lhes: esta é a formação do campo violeta dos 4 cantos, uma barreira. Ao contrário de outros feitiços de barreira, não apenas protege as coisas dentro dela, tudo o que tocar nela será incendiado. Para seu próprio bem, não a ataque. Não convencido pelo aviso de Naruto, Superman voou para ele e deu um soco na parede violeta de luz. A barreira tremeu fortemente sob seu poderoso ataque, mas o kryptoniano também soltou um grito de dor assustado quando seu braço foi engolido pelas chamas. Se fosse fogo normal, ele não piscaria um olho, ele poderia até suportar as chamas do sol. As energias místicas, no entanto, eram uma coisa completamente diferente. Um sopro de gelo saiu de sua boca e seu braço rapidamente ficou envolto em um bloco de gelo, apagando o fogo antes que pudesse causar sérios danos. Não sejam descuidados, pessoal, isso é um feitiço mágico. Super-Homem avisou. A Mulher Maravilha não pôde deixar de perguntar: por que você está tão ansioso para atacá-los? Momentaneamente, os outros membros da Liga da Justiça olharam para ela sem expressão. Nem Lobo, nem Naruto, nem Kurama são da Terra e aquele que Lobo capturou também não é da Terra. Ele não quer lutar conosco, veja, ele até lançou um feitiço de barreira para nos impedir de interferir. Superman cerrou os punhos e o bloco de gelo em seu braço direito quebrou sob sua força. Ele entendeu o raciocínio da Mulher Maravilha e logicamente concordou com o que ela disse, mas por outro lado, a ideia de ver alguém ser executado sob seus olhos o revoltava. Você quer que nós apenas nos sentemos e observemos como ele mata alguém? E se ele for inocente, disse Flash. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Naruto me contou sobre ele. Seu nome é Ruinak. Aquele homem costumava ser seu corretor de informações por anos, eles eram parceiros. Mas Ruinak o traiu, mandando-o direto para os Psions, a armadilha que queria capturá-lo e dissecá-lo. Isso é o que levou à aniquilação dos Psions algumas semanas atrás. Mulher Maravilha explicou. O resto da Liga da Justiça parou de atacar a barreira quando ouviram sua explicação. Enquanto eles conversavam entre si, Lobo arrastou a grande caixa metálica na frente de Naruto e usou o pé de cabra em sua outra mão para abri-la. Um cheiro acre de revirar o estômago de repente encheu toda a sala e fez todos na Liga da Justiça cobrirem o nariz com as mãos. Naruto estava usando sua máscara que filtrava qualquer cheiro ou gás indesejado prejudicial, então ele não foi afetado, mas Kyuubi rosnou. Cheira carne queimada. O que você fez com ele? A voz demoníaca da grande raposa soou. Ele está chorando como uma colegial assustada nos meus ouvidos há horas, implorando para eu soltá-lo. Ele meio que me deu nos nervos, então eu queimei a bunda dele um pouco com meus motores. Mas acho que cozinhei o rato. Ah ha ha ha. Lobo disse e riu ruidosamente. Naruto espalmou sua testa através da máscara. Seu imbecil, você deveria trazê-lo vivo. Por que você ainda o trouxe aqui? Lobo veio e colocou um braço em volta do ombro de Naruto como se estivessem bebendo amigos em um bar. Ah, vamos lá, mechas douradas, não seja assim. Você ia quebrar a cabeça dele de qualquer maneira, então qual é o problema? Olha a parte boa, sua raposa pode comer churrasco de rato recém-grelhado. Naruto tirou o braço de Lobo de seus ombros e o torceu em aborrecimento, fazendo Lobo gritar. Ai, ai, solte! Qual é o seu problema, cara?
Cuidado com a boca quando você fala sobre Kurama, Naruto disse perigosamente e chutou o Xarniano para longe dele, fazendo-o bater contra o chão em seu rosto. E só para você saber, isso não conta como você retribuindo meu favor. Lobo gemeu, mas por outro lado parecia ileso. Quando soube que suas dívidas não foram quitadas, no entanto, ele se irritou. Ei! Não pense que você pode enganar o maioral. Eu procurei por esse rato por semanas e depois o persegui através de 3 sistemas planetários antes de finalmente pegá-lo. Ele era escorregadio. Em meus livros, eu tenho mais do que te reembolsei o que eu devia. Naruto soltou um suspiro prolongado. O maior caçador de recompensas minha bunda, ele murmurou baixinho. Porque eu tinha alguma expectativa dele de qualquer maneira. Minha culpa por confiar em um idiota. Na verdade, se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Lobo sorriu de orelha a orelha quando viu Naruto não o contradizendo, convenientemente escolhendo ignorar o resto das coisas que ele disse. Eu sabia que iríamos concordar. Se você precisar de mais alguma coisa, você tem o meu número. Não há mais brindes da próxima vez. O maioral não está mais fazendo caridade. Com isso, Lobo pulou em seu porco espacial e, depois que os clones de Naruto cancelaram a técnica de barreira, ele rompeu por outra janela, causando caos mais uma vez quando o vácuo do espaço começou a sugar tudo da sala. Felizmente, outra janela de explosão desceu da parede e substituiu o outro vidro quebrado. Jesus Cristo! Lanterna Verde exclamou quando se aproximou e viu o cadáver ainda quente e fumegante do rato humanoide. Acho que vou ficar doente. Flash disse no momento seguinte. Ele se abaixou e esvaziou o conteúdo de seu estômago. O que devemos fazer com isso? Mulher Maravilha perguntou, forçando a bile subindo em sua garganta. Também era a primeira vez que ela estava vendo alguém que morreu tão terrivelmente. Talvez sua raposa possa comê-lo. Tenho certeza que ele já comeu coisas muito piores antes. Superman disse sem pensar, mas uma cauda enorme de repente bateu em seu rosto, mandando-o bater em várias paredes em direção ao interior da torre de vigia. Que tal você comer um pau de burro, seu pedaço de merda? O que você acha que eu sou? Sua lixeira. Kyuubi gritou. A raposa já estava zangada com o lobo por não ter trazido Ruinak vivo. Ele queria torturar o rato até a morte e ouvi-lo gritar de agonia, mas foi roubado desse prazer. Superman o desrespeitando assim foi a última gota que derramou o copo. Quando ele viu os outros se preparando para uma luta, Naruto disse: com toda a justiça, isso foi uma jogada idiota do Superman. Ele merecia. Sua raposa atacou o Superman apenas por causa de algumas palavras. Lanterna Verde repreendeu, seu anel de poder brilhando com uma luz verde. Que tal eu cagar no chão agora e te dizer com toda a seriedade para comer? Você está bem com isso? Naruto mordeu de volta. Ou talvez só porque ele se parece com uma raposa ele é menor que um humano. Você é um Lanterna Verde. Você de todas as pessoas aqui não deveria discriminar. Você deveria saber que os humanos são apenas uma fração dos seres vivos sencientes quando você toma o universo em geral. Isso é diferente. Lanterna Verde tentou argumentar e seu anel de poder brilhou mais forte. Ele parecia pronto para disparar uma rajada de luz a qualquer momento. Cale-se! Naruto disse em uma voz demoníaca não diferente daquela da enorme raposa parada ao lado dele. Lanterna Verde congelou. Uma terrível intenção de matar assaltou seus sentidos e a luz verde piscando em torno de seu anel de poder foi extinta. Alguém com uma força de vontade tão formidável quanto a dele não deveria perder seus mármores apenas pelo espírito assassino de alguém, mas, por algum motivo, seu corpo inteiro ficou paralisado. O que ele não sabia era que não era apenas a intenção de matar que o paralisava, mas a técnica que Naruto lançou em conjunto com ela. Era um jutsu usado frequentemente pelos shinobi de elite em sua terra natal, a Anbu, para capturar seus alvos quando precisavam deles vivos, Kanashibari no Jutsu. Kyuubi voltou à sua forma minúscula como um filhote de raposa e soltou um suspiro. Vamos, Naruto. Eu não estou mais com raiva. A raposa sabia que ele era o calcanhar de Aquiles, do loiro. Naruto sempre ficava nervoso e tendia a exagerar quando alguém tratava Kyuubi como um animal irracional. A raposa parou antes que alguém da Liga da Justiça dissesse outra coisa estúpida e o irritasse ainda mais. Eles não tinham mais uma nave espacial para sair como quisessem, e ele também não estava com vontade de lutar novamente contra todos eles. Como sempre acabamos brigando com eles. Flash murmurou depois que Naruto e Kyuubi deixaram a sala de controle. Ele realmente não tem estômago para nós, não é? Essa criatura pode parecer uma raposa da terra, mas ele não é um animal.
Ele é alguém com uma personalidade e inteligência como o resto de nós. Não é que o Uzumaki Naruto não tem estômago para nós, mas a raposa é como uma família para nós. Ele alguém o insultou. Caçador de Marte disse. O que o Superman disse foi muito rude. Acho que foi um erro meu, mas foi uma reação exagerada, disse Superman enquanto tirava a poeira de seu traje. Não havia sequer um arranhão nele. Eu não pensei que a raposa ficaria tão orgulhosa e reagiria assim. Batman de repente chamou a Mulher Maravilha que estava tentando escapar da sala sem ser notada. Mulher Maravilha, aonde você vai? Vou checar esses dois e ficar de olho neles. Alguém tem que se certificar de que eles não façam alguma loucura, ela disse e antes que Batman pudesse acrescentar alguma coisa, ela voou para fora da sala. Quando a princesa Amazona saiu, os 5 homens olharam um para o outro e depois para a caixa metálica com o cadáver ainda quente e meio derretido de um rato humanoide nela. Percebendo por que a princesa fugiu tão rapidamente, Batman disse o que estava na mente de todos naquele momento. Fomos enganados. Superman disse em exasperação. Ficando de olho neles. Ela foi embora só para não ter que lidar com o cadáver, não é? A sabedoria de Atena, de fato. Tendo escapado com sucesso de lidar com os restos repugnantes de Ruinak, a Mulher Maravilha quase abriu um sorriso quando chegou na frente do quarto de Naruto. Ela estava prestes a bater na porta, mas parou quando ouviu uma conversa vindo de dentro. 500 unidades em massa de Dilustel por um clunky. Diabos, por que você não me rouba já? A voz de Naruto veio de trás da porta. Não seja tão rápido em se irritar, Sr. Uzumaki. Você está no ramo há tanto tempo. Você deveria saber como funciona a regra de oferta e demanda. Certamente, em condições normais, este navio seria um pouco mais barato, mas quando você considera o fato de que é em tão pouco tempo, você sabe, o preço tende a aumentar. Uma voz oleosa pode ser ouvida do que a Mulher Maravilha assumiu que era o dispositivo de comunicação de Naruto. Parecia a voz de um comerciante. A princesa Amazona podia entender e falar automaticamente qualquer idioma por causa da bênção de Atena, mas também podia discernir que o idioma falado pelo mercador não era da Terra. Era alienígena. Você chama isso de um pouco mais barato. 500 unidades de massa de Dilustel valem 3 a 4 vezes mais do que aquela escória que você chama de nave espacial. Como eu disse, em tão pouco tempo, duvido que alguém possa te dar uma oferta melhor. Se você pensar bem, o preço não é tão irracional. Claro, eu tenho opções muito melhores disponíveis também, mas o preço para aqueles aumentará de acordo. Não, obrigado. Vou comprá-lo de outra pessoa. Boa sorte em enganar outras pessoas. Naruto disse categoricamente. Espere, que tal 450? Não. 400 unidades de massa então. Este é o menor. A transmissão foi interrompida e o silêncio estilou-se na sala. Não espere lá fora, Diana, entre. Naruto chamou, assustando-a um pouco. Desculpe, eu não queria escutar. Mulher Maravilha disse quando ela entrou no quarto dele. Era um pequeno quarto que eles transformaram em um quarto para Naruto morar enquanto ele se recuperava. Não era grande, mas tinha uma cama, uma escrivaninha e um guarda-roupa também, não que ele já tivesse usado o guarda-roupa. Está tudo bem. Não havia segredo. Ela veio atrás dele na mesa em que ele estava sentado. Uma fragrância fraca, mais doce, entrou em suas narinas quando ela se inclinou sobre seu ombro para ver o que ele estava fazendo em seu tablet. Você está procurando uma nave espacial? Ela perguntou quando viu várias dezenas de modelos de naves espaciais com vários preços abaixo de suas fotos e listas de especificações para cada um deles. Atualmente, Naruto estava navegando em um portal intergaláctico do mercado negro. Ali se podia encontrar de tudo, desde armas e navios de guerra, robôs, escravos vivos e até vírus. Contanto que alguém tivesse os materiais pelos quais o vendedor estivesse disposto a trocar seus produtos, qualquer coisa poderia ser comprada. Sim, eu me recuperei completamente agora, disse ele. Ah, você já está saindo? Ela perguntou. Ele virou a cadeira para olhar para ela. Você parece desapontado. Ele não estava usando sua máscara naquele momento, mas Diana não evitou seus olhos. Eu estou, ela admitiu, para sua surpresa. Gostei da sua companhia, especialmente na semana passada. Ele se sentou da cadeira, mas ao fazê-lo, percebeu que eles estavam muito próximos um do outro quando ambos estavam de pé. Foi o mesmo para mim também, Naruto disse, seus olhos nunca deixando os dela.
Ficar tão perto cara a cara com um homem do qual ela se sentia consciente era uma experiência nova para a princesa amazona. Ela havia dançado com Bruce Wayne antes, mas a indiferença dele impediu a aparição de uma conexão entre eles. O que ela estava experimentando no presente era diferente de tudo que ela havia passado antes. A intensidade daqueles olhos vermelhos cravados em sua alma trouxe-lhe uma sensação engraçada no estômago e embora eles não estivessem se tocando, ela podia sentir na pele que sua armadura deixava exposto o calor que irradiava do corpo dele. Não fazendo isso conscientemente, a ponta de sua língua se estendeu e molhou seus lábios, sua saliva brilhante tornando-os mais vermelhos e sedutores do que antes. Os olhos de Naruto foram involuntariamente atraídos pelo movimento e seu sangue subiu para seu rosto com a visão erótica dela umedecendo os lábios. Suas ações de repente o fizeram perceber seus próprios lábios secos e ele não pôde deixar de seguir seu exemplo e molhar os lábios com a língua também. Da mesma forma, os olhos dela foram atraídos para os lábios dele também e quando seus olhos se encontraram novamente, um rubor saudável iluminou os dois rostos. O som de engolir veio de Naruto quando Diana quase imperceptivelmente se aproximou 1 centímetro e disse em um sussurro: "Você realmente tem que sair. Eu adoraria ter a chance de conhecê-lo melhor." O encanto de sua sensualidade inocente, mais diabólica, acendeu nele um fogo. Sua mente estava nublada e ele se sentia tonto como se estivesse bêbado. "Seus amigos não gostam de mim," ele disse com a última gota de racionalidade que ele possuía, também em um sussurro. "Mas eu gosto. Eu gosto de você." Diana confessou e se aproximou ainda mais, seus rostos a centímetros de distância, seus narizes quase se tocando. Seu coração estremeceu e pulou várias batidas. Foi como se o tempo parasse para ele naquele momento. Ele podia sentir seu hálito quente em seus lábios. Tinha um gosto doce. Isso o deixou com sede. Ele ansiava por mais, se apenas sua respiração fosse assim, então como seriam aqueles lábios vermelhos maduros e convidativos? Seus olhos vermelhos encontraram os olhos azuis dela mais uma vez. Estavam tão perto que ele podia ver seu reflexo atordoado em suas pupilas dilatadas e a expressão carente que ele usava em seu rosto. Ele queria tanto beijá-la. Ele não queria nada mais do que banquetear-se com aqueles lábios deliciosos e apertar seu corpo pecaminoso em seus braços. "O que está impedindo você de fazer exatamente isso?" Uma voz em sua mente perguntou. Na verdade, o que o impedia? Nada. Chegando a essa conclusão, o tempo começou a fluir novamente. Com mais um olhar em seus olhos, sua boca desceu sobre a dela como um relâmpago. Por uma fração de segundo, seu primeiro contato os entorpeceu. Mas então, o prazer inundou seus sentidos e eles gemeram na boca um do outro. Embora tenha durado pouco tempo, a intensidade do beijo os deixou sem fôlego. Ambos os rostos estavam vermelhos de paixão e a tensão entre eles era quase palpável. Desta vez, foi Diana quem tomou a iniciativa. Ela colocou os braços em volta do pescoço dele e empurrou a parte de trás de sua cabeça com as mãos, trazendo seu rosto para mais perto dela. Seus lábios se tocaram mais uma vez e seus narizes se esfregaram com a mesma paixão de suas bocas. Seus braços fortes envolveram sua cintura fina, fechando o espaço entre seus corpos. Seus seios voluptuosos estavam esmagados contra seu peito duro e a sensação de sua protuberância pressionando contra seu núcleo a fez levantar uma de suas longas pernas e envolvê-la ao redor de sua cintura, em um esforço para pressionar-se contra ele com mais força. Ela engasgou em seu beijo quando uma de suas mãos deixou a parte inferior de suas costas e desceu por suas nádegas, seus dedos avidamente acariciando a carne elástica e carnuda antes de seguirem mais abaixo para agarrar a coxa grossa e musculosa que se ergueu para abraçar sua cintura. Ele não conseguia o suficiente dela. Seu beijo tinha gosto de néctar e seu corpo evocou uma chama nele que ele nunca havia sentido antes. Ela não conseguia o suficiente dele. O calor e a misteriosa energia vazando de seu corpo despertaram uma paixão dentro dela que ela não podia controlar. Como uma mariposa atraída por uma chama, ela se aproximou de sua chama sabendo que sua paixão poderia consumi-la, mas disposta a pagar o preço mesmo assim. Não contente em apenas provar seus lábios, sua língua se esgueirou pelos lábios dele em sua boca, para encontrar sua língua. Ela tinha brincado com algumas de suas irmãs amazonas algumas vezes antes, ela não era estranha a beijar. Sua língua experiente envolveu sua língua sensualmente e então a persuadiu a entrar em sua boca, procedendo a chupar avidamente. Ela bebeu sua saliva, massageou seus lábios com os dela e chupou sua língua e ele se rendeu a ela totalmente, deixando-a dominar sua boca ansiosa e inexperiente. Eles se embriagaram com os fluidos um do outro e usaram todo o corpo para expressar sua fome,
que precisam um do outro. Repetidamente, eles tiveram que se separar ofegantes, mas mergulhavam de volta todas as vezes com ainda mais paixão e fome do que antes. Eles perderam a noção do tempo, afundados em seu mundo de paixão e prazer. Mas como todas as coisas boas não podem durar para sempre, o paraíso deles também foi quebrado quando um som de bip muito alto veio de seu bloco de comunicação anunciando uma transmissão recebida. Como se despertados de um transe, como se um feitiço tivesse sido quebrado, eles se separaram mais uma vez, mas desta vez sem se reunir. No silêncio da sala, o bip soou ainda mais alto que o normal, mas Naruto ainda não conseguia soltá-la, seus olhos olhando para ela como se quisesse queimar aquela imagem em sua mente por toda a eternidade. A forma desgrenhada de seu cabelo preto longo e sedoso, seus olhos azuis brilhantes de luxúria, o rosado em suas bochechas imaculadas e os suspiros eróticos por ares gemidos silenciosos saindo daqueles lábios vermelhos profundos e macios, inflados pelo abuso amoroso que ele havia feito neles. Como alguém tão bonito pode existir? Ele exclamou com admiração enquanto segurava o rosto dela em suas palmas ásperas e acariciava suas bochechas com tanta ternura que seus dedos calejados eram capazes. Ele fechou os olhos e pressionou a testa contra a dela. Eu não sei o que deu em nós, mas eu não quero que isso acabe. Diana se inclinou em seu toque e seus olhos se fecharam em êxtase também. Eu nunca senti nada assim antes, ela proferiu maravilhada. Não vá. De jeito nenhum eu vou deixar você ir depois disso. Ela inclinou o rosto e pressionou os lábios contra os dele mais uma vez, tomando seu fôlego com um beijo apaixonado. O bip vindo de seu bloco de comunicação parou e os dois continuaram se abraçando em silêncio por um longo tempo. Venha comigo, Diana, ele disse novamente, sua mão agora carinhosamente acariciando seu cabelo enquanto ela descansava o queixo em seu ombro, sua cabeça encostada na dele. A Liga da Justiça não pode me controlar e eles têm medo do que não podem controlar. Não posso viver aqui, como uma fera enjaulada, sob seu escrutínio 24 horas por dia. Não posso trocar minha liberdade. Ela levantou o rosto de seu ombro e olhou para ele com olhos suplicantes. Eu não posso deixar a terra. Minha mãe, minhas irmãs estão aqui. Meus amigos estão aqui também. Fique comigo, Naruto. Tenho certeza que eles vão aceitar você com o tempo. Naruto deu um beijo na testa dela e suspirou profundamente antes de quebrar o abraço. O belo rosto de Diana ficou abatido e seus olhos úmidos. Ela entendeu sua resposta por suas ações. Ele tirou um pergaminho do bolso do peito e depois de pressionar a palma da mão sobre ele, outro bloco de comunicação apareceu em uma pequena nuvem de fumaça. Eu estaria disposto a fazer da Terra meu novo lar, mas a Liga da Justiça e eu não nos misturamos. Somos como óleo e água. Mesmo assim, isso não significa que não podemos nos ver e continuar nos mantendo toque. Ele disse e entregou a ela o bloco de comunicação. Tome isso. É um dispositivo de comunicação por ondas de luz. Ele ignora as leis do espaço-tempo e podemos conversar em tempo real, não importa onde eu esteja no universo. Todas as grandes potências usam essa tecnologia para se comunicar. Foi produzida por os deuses de Nova Gênese. Quanto a como isso funciona, não faço ideia. Chega um ponto em que as linhas entre ciência e magia ficam muito borradas. Até onde eu sei, essa tecnologia pode ser muito bem considerada mágica. Embora a perspectiva de não poder ficar juntos a machucasse, ela sorriu brevemente com as palavras dele. Ela entendeu que eles viviam em mundos diferentes. Ele era como o pássaro voando livremente pelos céus, viajando pelo universo, enquanto a Liga da Justiça era como um sapo preso no fundo do poço. Eles eram muito diferentes, eles nunca poderiam ver olho no olho. Mas ainda pode haver uma chance. Diana disse a si mesma. Assim que a Liga da Justiça ficar mais forte e eles não dependerem mais da minha força, eu poderia me juntar a ele. No momento, ela não podia sair. O povo da Terra precisava de sua força. Mas eles ainda tinham uma chance porque ambos eram imortais. O tempo não era seu inimigo como era para as pessoas comuns. Apenas seus sentimentos importavam. Eu quero ir com você. Eu irei com você, mas não agora. Talvez em alguns anos. Você vai esperar por mim? Perguntou Diana. Naruto disse categoricamente. Definitivamente. Um sorriso de alívio brilhou em seu rosto. Você vai levar Estelar com você também? Diana perguntou do nada. Estelar, hein? Ele disse retoricamente. Depois que Korean R se tornou amiga de Supergirl, ela mudou seu nome para Estelar. Significava a mesma coisa, era apenas o nome dela traduzido para o inglês. Eu não vejo uma razão para levá-la.
Na verdade, não somos tão próximos, sabe? Ela era apenas minha recompensa, alguém que eu tinha que resgatar e proteger. Ela também encontrou um lugar para ela aqui, não encontrou ela? Diana assentiu e disse. Sim, ela está morando com a Supergirl há quase 2 semanas. Ela começou a frequentar o ensino médio junto com ela e eles fazem pequenos trabalhos de heróis juntos também. Eles são inseparáveis. Fico feliz em ouvir isso. A pobre garota teve uma vida muito difícil até agora. Ela merece toda a felicidade que puder ter parando para pensar, onde está Kurama? Quando Diana entrou no quarto, Kyuubi estava na cama de Naruto, preguiçosamente mastigando algumas maçãs. O pensamento de que Kyuubi tinha assistido ele e Diana engolindo a língua um do outro por meia hora fez seu rosto ficar vermelho como as maçãs na cama. Ele deve ter saído da sala há um tempo atrás. Oh meu Deus, olhe para isso. Você pode corar também. Que adorável. Diana disse e riu. Ela segurou o rosto dele com as mãos para impedi-lo de desviar o olhar. Ele a trouxe de volta para os braços e a abraçou com força. Diana o abraçando de volta um pouco mais apertado em resposta encheu seu coração de calor. Sem trapaças enquanto isso, ela disse mas não se atreveu a olhar para ele. Desta vez, foi a vez dela encostar a cabeça no peito dele e olhar para baixo para que ele não visse seu rosto envergonhado. O quê? Que trapaça? Quem gostaria de alguém com um rosto demoníaco como o meu? Ele disse de volta confuso. Lembro-me de ouvir algo sobre a rainha de Almera querendo seus bebês. Kurama, aquele bastardo. Naruto xingou. Não apenas isso. Eu vi os olhos de coça que Supergirl e Estelar jogam em você também toda vez que eles vêm à torre de vigia para visitá-lo, ela disse e olhou para ele. Então é por isso que você perguntou se Estelar viria comigo. Você estava preocupado, ele riu incrédulo. Ela cometeu o erro de olhar para cima e Naruto viu seu rosto levemente corado de ciúmes. Isso o fez rir de como ela era adorável. Tão fofo, ele disse com um sorriso e beijou o topo de sua cabeça. Ele sabia que se Kyuubi pudesse vê-lo direito, então ele teria rido de seu sorriso de comedor de merda, mas não pôde evitar. Uma princesa guerreira com mais de 3.000 anos estava agindo com ciúmes de duas adolescentes. Ela era muito fofa. Aquele sorriso não deixaria seu rosto tão cedo. Se alguma coisa, eu deveria ser o único a me preocupar que você se esqueça de mim e vá para um homem mais bonito. Naruto provocou. Diana balançou a cabeça. Sem chance. Embora minha identidade civil possa ser bastante popular entre os homens, raramente interajo com pessoas comuns. Eu também não poderia estar com uma. Quanto a quem eu realmente sou, Mulher Maravilha, parece que os homens não gostam muito comigo. Naruto olhou para ela estranhamente. O que há com esse olhar? Você é totalmente sem noção, não é? Naruto disse maravilhado. Uma ideia muito interessante veio à sua mente e ele sorriu divertido. Venha, vamos para a sala de conferências e acessar a internet da Terra a partir do computador lá. Eu quero te mostrar uma coisa. Embora um sentimento ruim tenha começado a rastejar em seu coração, a Mulher Maravilha o seguiu até lá, com a mão colada a dele o tempo todo. Perguntada por Naruto, ela se sentou e operou o computador. Vá ao Google e digite na barra de pesquisa Mulher Maravilha Hentai. Sim, assim mesmo. Agora vá para a seção de imagens. O mouse em sua mão foi subitamente esmagado em uma bola de plástico e metal. O que em nome de Atena é isso? Ela gaguejou em descrença. Eu juro pelo STYX, eu nunca. Ela não conseguia nem encontrar suas palavras. Ela estava chocada. Eu sei que não é você, ele a tranquilizou. Então, ela começou a dizer agitada. Os terráqueos parecem ter uma regra não escrita em sua internet, se algo existe, a pornografia para isso. Dê um tempo e tenho certeza que até Kurama e eu vamos aparecer desenhados em algumas posturas obscenas também, em breve. Naruto viveu na torre de vigia por quase um mês. Com a ajuda de seus clones das sombras, ele aprendeu o idioma inglês a ponto de poder entender, falar e até escrever sem um dispositivo de tradução. Ele ainda escolheu usar seu dispositivo de tradução para se comunicar com os outros porque sua pronúncia e sotaque estavam um pouco errados, mas ele se familiarizou muito com a internet da Terra durante esse tempo. Oh uau! Olha, tem até uma imagem sua em seu novo traje. Você mudou seu traje há menos de um mês. Pervertidos realmente são rápidos quando se dedicam a isso, hein? Ele disse meio provocador, meio surpreso, mas no momento seguinte o soco de Diana abriu um buraco no monitor do computador. Ele riu alto. Agora, não fique com raiva.
Eu só queria te mostrar o quão errado você estava sobre os homens não gostarem de você. Agora você vê. Você é uma das mulheres mais desejadas deste planeta. Eles estão apenas com medo de mostre na sua cara. Então, ele acrescentou como se fosse uma reflexão tardia. Eu tenho que dizer, porém, eu amo seu novo traje muito mais do que o que você tinha quando eu vim aqui para capturar Vandal Savage um mês atrás. Sua raiva anterior derreteu como um milagre e uma expressão estranhamente tímida apareceu em seu rosto. Você acha? Ela perguntou, secretamente sentindo-se tonta por dentro quando viu como os olhos dele percorriam sua figura. Comparado com seu traje anterior, composto por botas vermelhas, cuecas azuis e um top vermelho sem ombros, seu traje atual a fazia parecer mais com a princesa guerreira que ela era. Ela ainda tinha seu laço de ouro, suas pulseiras de submissão de prata e sua tiara de ouro, mas o resto de seu traje era diferente. Uma saia branca, uma peça de roupa que parecia uma saia por fora, mas era uma calça por dentro, substituiu sua calcinha. Suas botas vermelhas foram substituídas por um par de grevas douradas na altura do joelho e seu top vermelho foi substituído por um top branco no qual um grande motivo de coruja dourada estendeu suas asas sobre seus seios. Era o símbolo da deusa Atena. Seus ombros anteriormente nus estavam cobertos por ombreiras douradas. Ela usava dois acessórios dourados semelhantes a asas nas laterais do rosto e um manto branco cobria as costas, o pescoço e a parte superior do peito. Sim, com certeza. Comparado com antes, pode-se dizer que você é da realeza só de olhar para você. Naruto disse e assentiu furiosamente, uma prova do quanto ele apreciou seu novo traje. A Mulher Maravilha revelou um sorriso tímido e olhou para baixo enquanto brincava com uma mecha de seu cabelo comprido. Naruto descobriu um fato difícil de acreditar. Mulher Maravilha, uma princesa guerreira com mais de 3.000 anos era fraca para elogios. Pouco tempo depois, os dois pombinhos voltaram a mergulhar em seu próprio mundinho. 4 dias após o incidente causado por Lobo, outra nave espacial foi detectada pela torre de vigia. Era um navio pequeno, não mais do que 100 pés. Havia apenas uma pessoa a bordo, o piloto que veio entregar a nave para Naruto depois que ele a comprou. Não havia muitos membros da Liga da Justiça presentes na torre de vigia naquele momento porque Naruto não havia contado nada sobre seus planos de sair. Além da Mulher Maravilha que passou cada segundo dos 4 dias anteriores junto com Naruto, o único outro membro da Liga da Justiça presente na torre era o Caçador de Marte. Não se importando que o Caçador de Marte pudesse ver, Diana derramou todo o seu coração e alma no beijo de despedida que ela compartilhou com Naruto. Lembre-se, sempre que você quiser conversar, me chame no meu bloco. E se houver alguma coisa que você precise da minha ajuda, eu vou largar tudo o que estou fazendo naquele momento e correr para o seu lado. Naruto disse e então a tomou em seus braços mais uma vez. Após a Terra não poder mais ser vista da nave, Naruto suspirou profundamente. Embora seu rosto estivesse coberto por sua máscara ambu de raposa branca, ele não queria que o piloto temporário de sua nave visse sua aparência. Kyuubi podia facilmente sentir seus sentimentos com seu sensor de emoções negativas. Você não precisa se sentir sozinho. Você pode vir e vê-la quando quiser. MHM. Naruto fez um som de concordância. Sabe, eu até acho que é uma coisa boa vocês não ficarem juntos agora. Disse Kyuubi. Isso provocou uma inspiração profunda de Naruto. E por que você diz isso? Eu pensei que você gostasse dela. A raposa bufou em sua reação excessivamente defensiva. Eu gosto dela. Ela é uma boa humana. Mas nos últimos 4 dias, vocês estão comendo a cara um do outro quase sem parar. Nós não. Naruto fez uma tentativa fraca de contradizê-lo, mas um olhar aguçado de Kyuubi o calou. Talvez porque foi a primeira vez que ele se apaixonou de verdade por uma mulher, ou talvez tenha sido porque ele reprimiu seus sentimentos e necessidades biológicas como um homem por décadas devido à sua obsessão em encontrar um caminho de volta para seu mundo natal. A verdadeira razão também não estava clara para Naruto. Mas a paixão que ele sentia pela Mulher Maravilha era como um vulcão fumegante. A situação da Mulher Maravilha também não foi diferente depois de viver por quase 3 milênios em Themyscira sem homens por perto. Os dois passaram quase 100% dos últimos 4 dias em contato físico um com o outro. Eles não tinham dado o passo final ainda, mas fora isso, eles não saíram dos braços um do outro, para grande desgosto da Liga da Justiça, já que havia apenas 5 deles para lutar contra o crime agora que é o Kyuubi. Se seus sentimentos um pelo outro são reais, a distância só fará com que seu amor cresça mais forte. Mas se o que você sente um pelo outro é limitado apenas à luxúria e atração física,
A distância rapidamente os fará morrer. Disse Kyuubi. E como você sabe disso? Você é um biju. Naruto disse, irritado apenas com o pensamento de que o que ele e a Mulher Maravilha sentiam um pelo outro poderia não ser real. Eu vi isso acontecer muitas vezes antes com outros humanos. Eu vivi por mais de 1000 anos e não se esqueça que eu estava selado dentro de Mito e sua mãe por quase 80 anos também. Enquanto selado por quase um século havia, não resta muito para eu fazer além de observar os humanos do lado de fora. Eu também tenho meu sentido de emoção negativa. Eu posso ser um biju, mas não há muitos seres que sabem mais sobre sentimentos e emoções humanas do que eu. Eu certamente sei mais do que você faz, no mínimo, a raposa disse arrogantemente. Os seres humanos são seres muito inconstantes e seus sentimentos e emoções são ainda mais do que isso. Melhores amigos podem se tornar inimigos em um instante, apesar de anos de amizade, e as crianças podem se voltar contra seus pais e vice-versa sem muita dificuldade. Você e Diana se conheceram há apenas algumas semanas e estão juntos há apenas 3, 4 dias. É alguns anos cedo demais para você confiar cegamente nos sentimentos dela assim. As chances são de que você está apenas cobiçando um pelo outro. É muito cedo para dizer. Naruto soltou outro longo suspiro e desistiu de discutir com a raposa depois de ouvir sua explicação. Ele sabia que quando a raposa não estava brincando, sua sabedoria estava além da sua. A raposa viveu 10 vezes mais do que ele. No fundo, ele entendeu a verdade em suas palavras. Você pode estar certo, Kurama-sensei, ele disse meio sério, meio brincando. Acho que algum tempo separados nos serviria bem, tanto para mim quanto para Diana. Capítulo 18, Prelúdio. Naruto ainda está em meditação? Perguntou o holograma de uma mulher de armadura branca e dourada. Era a Mulher Maravilha. MHM, ainda está lá, respondeu a voz profunda de um homem. Veio de uma raposa de 9 caudas do tamanho de um elefante. Atualmente, as grandes caudas daquela raposa gigante estavam provocando rajadas de vento enquanto balançavam no ar. O motivo de sua felicidade era a carcaça ainda quente de uma enorme fera deitada a seus pés. Suas mandíbulas poderosas estavam esmagando seus ossos e rasgando pedaços inteiros de carne sem esforço. Isso é um dinossauro? Mulher Maravilha perguntou assustada. Kyuubi lambeu uma grande quantidade de sangue manchando seus bigodes antes de responder. Não faço ideia do que seja um dinossauro. Mas é tão gostoso e enorme. Depois disso, ele voltou a devorar sua presa. Embora o corpo da besta fosse 4 vezes maior que o dele, Kyuubi precisou de menos de 2 minutos para o resto da criatura parecida com um dinossauro desaparecer em seu estômago. Com sua fome saciada agora, a raposa tornou-se significativamente mais falante. Ele pode não parecer o papel, mas aquele idiota é um sábio. Ficar alguns dias ou uma semana imerso em sua conexão com a natureza não é muito para ele. Nesse estado, seu corpo se recupera mais facilmente, fica purificado e se torna mais em sintonia com a energia natural. Um som de surpresa veio do holograma emitido pelo drone voando ao lado de Kyuubi. Se é tão bom para ele, por que você não foi diretamente para aquele lugar e veio para a Terra em vez disso? Ela perguntou curiosa. Em vez de Kyuubi, foi inesperadamente outra pessoa que respondeu. Seja pura ou poluída, a energia natural em sua forma bruta é venenosa para os humanos. Eu não uso apenas energia natural. Eu combino energia natural com meu próprio chakra para criar Senjutsu, que é um amálgama de ambos. Naquela época, eu estava muito machucado e sem condições de manipular adequadamente a energia natural. Se eu tivesse absorvido mais dela naquele momento, eu teria morrido. Ir para a Terra em busca de santuário era uma opção muito melhor porque eu conhecia o coração sangrento do A Liga da Justiça não nos recusaria se chegássemos lá enquanto eu estava ferido assim. Eu não tinha combustível para vir a este lugar, mesmo que quisesse de qualquer maneira. Este planeta está extremamente longe do sistema Vega. Está a várias galáxias de distância. Depois que ele disse isso, o recém-chegado revelou um sorriso e disse em tom de provocação. Como você está, Diana? Você já sente minha falta? Ao vê-lo, a Mulher Maravilha involuntariamente refletiu seu sorriso, mas ela tentou dizer com indiferença. Eu só estou checando você para ver se você está bem. Já faz uma semana, afinal. Um bufo veio da enorme raposa atrás de Naruto. Sim, já faz uma semana. Como se você não tivesse me ligado 5 vezes até agora, desde o primeiro dia. O rosto estoico da Mulher Maravilha de repente corou. Kurama! Você disse que não contaria, ela meio que gritou de vergonha. Kyuubi riu alto às custas dela,
muito satisfeito consigo mesmo. Haha. Vou deixar vocês dois pombinhos sozinhos, disse ele e saiu. Enquanto isso, Naruto agarrou com uma mão em seu coração. Ouvir Kyuubi dizendo que Diana tentou contatá-lo 5 vezes enquanto ele estava meditando o encheu de calor. A diferença entre quão séria e estoica ela geralmente era e como ela agia quando estava nervosa era demais. Ah, meu coração! Isso não é bom. Ela é fofa como o inferno. Mais do que isso e eu vou voltar para a Terra neste instante. Mesmo depois que a fonte de seu constrangimento foi embora, as bochechas normalmente pálidas de Diana ainda estavam marcadas por uma cor rosada. Naruto fez sinal para o drone se aproximar dele e então sentou no chão gramado com as costas encostadas no tronco de uma árvore. Também senti sua falta, ele disse sinceramente. Apesar de ter passado apenas uma semana desde que ele deixou a Terra, ele já sentia a falta dela. Diga-me, o que você tem feito esses dias? Está tudo bem por aí? Aceitando de bom grado a mudança no assunto da conversa, a Mulher Maravilha respondeu. Tornou-se bastante agitado após o incidente dos Lordes da Justiça. O governo dos Estados Unidos agora está paranoico, pensando que algum dia a Liga da Justiça também seguirá seus passos para assassinar o presidente e dominar o planeta. As Nações Unidas não responderam bem para a Liga da Justiça se tornar maior também, dizendo que não há razão para acumularmos tanto poder. Tem sido uma reunião irritante após a outra. Não é de admirar que a Terra ainda seja tão atrasada em comparação com outras civilizações no universo. Vocês estão tão divididos. Tantas raças, religiões e países lutando uns contra os outros por seus próprios interesses. Como você pode progredir assim? A Mulher Maravilha concordou internamente com o que ele disse e suspirou. A Liga da Justiça precisava se tornar mais forte. A Terra teve muitas ligações por pouco. Pelo que ouvi, alguns anos atrás, Darkseid quase conquistou a Terra e espancou muito Superman, quase o matando. Foi apenas graças ao governante de Nova Gênese, o Pai Celestial, que a Terra foi poupada. Então, havia Imperium e sua raça também, cerca de um ano atrás. Eles quase destruíram o planeta. Mas o engraçado é que a conversa sobre a Liga da Justiça se tornar maior não foi levantada até depois que você apareceu. E, por que eu? Você nos deu mais uma chamada de despertar. Fomos lembrados mais uma vez que apenas 7 pessoas não são suficientes para proteger a Terra dos invasores. Que precisamos de mais força, mais mão de obra. Naruto coçou a bochecha, bastante envergonhado com o que estava prestes a dizer. Não quero me gabar, mas não há tantos seres tão poderosos quanto eu. Você realmente não pode me comparar com os invasores alienígenas comuns por aí. Quando sua pele é grossa o suficiente para se gabar assim, por que você está coçando a bochecha? Ela disse provocando. Ei! Os dois riram juntos. Ainda assim, as coisas estão se encaixando bem. Já conseguimos mais de 30 novos membros na semana passada. As 2 garotas que você salvou, Stellar e Supergirl também se juntaram à liga. Superman também envolveu Aquaman e o convenceu para apoiá-lo financeiramente. Temos outro bilionário nos apoiando, Maxwell Lord, e há 2 membros entre a Liga da Justiça que também são muito ricos. Portanto, os recursos financeiros não são um problema e recebemos novos membros todos os dias, meta-humanos de todas as partes. O mundo. Já somos internacionais. Temos membros não apenas dos Estados Unidos, mas também da Europa, Índia e África. Naruto não estava tão familiarizado com a geografia da Terra já que, antes de ele e a Mulher Maravilha se tornarem amantes, ele nunca se importou com a Terra o suficiente para estudar isso. No entanto, ele ouviu a Mulher Maravilha falar sobre o que ela estava fazendo com interesse. Na verdade, encontramos algo interessante. O Japão criou um sistema diferente de outros países. Eles têm agências de heróis que gerenciam e controlam os meta-humanos dispostos a servir. Aliás, o Japão é um país do continente asiático, com mais de 100 milhões de pessoas. E isso parece interessante. Como isso funciona? Naruto perguntou genuinamente curioso. As agências de heróis são reguladas por lei e também pagam impostos ao governo. Em troca, eles podem contratar e gerenciar todos os meta-humanos que estiverem dispostos a servir. Eles ainda usam fantasias e máscaras para proteger sua identidade da retaliação dos vilões. Mas eles não precisam mais ter um emprego civil também. Seu trabalho é considerado legal agora, não apenas um ato de vigilante. Eles podem trabalhar em tempo integral como heróis e serem pagos por isso. O governo até criou uma escola pública para ensinar crianças meta-humanas como ser um herói profissional. Tudo é super organizado.
Quando descobri sobre o sistema deles, também percebi por que nunca estivemos no Japão para ajudar a prender qualquer meta-humano desonesto ou para ajudar em caso de desastres naturais, porque eles estão lidando com isso perfeitamente sozinhos. Não preciso da Liga da Justiça ali. Assim, os dois conversaram sem perceber o passar do tempo. Eles perceberam quanto tempo estavam conversando apenas quando o céu começou a escurecer. Ah, eu devo ter entediado você falando sobre coisas relacionadas a heróis por tanto tempo. Mulher Maravilha disse se desculpando. Naruto balançou a cabeça. Não se preocupe com isso. Foi meio revigorante. Eu nunca falei assim com uma garota até conhecer você. Você é minha primeira namorada, já te disse isso. Isso é surpreendente, para dizer o mínimo. Disse a Mulher Maravilha. E por quê? Eu nunca fui o cara mais popular do mundo. Você deve estar brincando. Você tem esse charme que atrai as pessoas para você. Mesmo Lanterna Verde, Superman e os outros, você não percebeu. Eles estavam divididos entre gostar de você e querer afastá-lo devido ao quão perigoso você é. Naruto riu de suas palavras. Ele não estava convencido. De jeito nenhum. De volta ao meu mundo natal, eu era um pária. Foi apenas nos últimos meses durante a minha estadia lá que as coisas começaram a acontecer para mim, mas isso é só porque eu literalmente convenci alguém a trazer as pessoas de volta à vida de até então, desde que Kurama estava selado dentro de mim. Eu era apenas o demônio pirralho, aos olhos das pessoas comuns, enquanto para o governo do meu país, eu era um sacrifício humano. Uma arma de guerra. No meu planeta natal, as pessoas que tinham demônios selados dentro delas eram usadas para manter o equilíbrio de poder entre as 5 nações mais fortes do continente. Você poderia dizer que éramos o equivalente a mísseis nucleares na Terra. Quem tivesse o Jinchuriki mais forte ou o maior número deles detinha a vantagem. Isso é horrível. Disse a Mulher Maravilha. Mas ele sorriu. Ele não parecia mais afetado por seu passado. Não foi tão ruim assim. Eu tive bons momentos também. E eu acho que é porque eu era um Jinchuriki que eu conheci ótimas pessoas também. Meu mentor, Jiraiya, uma figura parecida com uma tia chamada Tsunade e também Gaara, um amigo que era como eu. Ah, isso me lembra. Se Jiraiya-sensei pudesse ver você, até o fantasma dele morreria de perda de sangue. Haha. Ele era um pervertido enorme. O maior pervertido que eu já conheci. Vendo você, especialmente quando você estava vestindo seu traje anterior, teria sido fatal. O que isso quer dizer? O que há de errado com a maneira como eu costumava me vestir? Naruto sentiu uma sensação de perigo, mas ele enfrentou sem hesitação. Você quer a resposta direta ou a sensata? Ele perguntou e então riu quando ela viu estreitando os olhos. Sua fantasia parecia algo que uma prostituta usaria. Naruto, ela gritou. Várias horas se passaram e os dois ainda estavam cheios de energia como quando começaram. A essa altura, já era meia-noite. 3 luas de vários tamanhos brilhavam sobre sua cabeça. É lindo, não é? Naruto perguntou e dirigiu a câmera para o céu. Não eram apenas as 3 luas que estavam brilhando, mas o céu noturno também estava brilhantemente iluminado por inúmeros aglomerados de estrelas e até nebulosas distantes podiam ser vistas. Sem nenhuma luz artificial e com a localização peculiar do planeta no universo, aquele céu noturno era algo que se podia encontrar em pouquíssimos outros planetas. Luzes violetas, vermelhas, amarelas, azuis e até verdes davam ao céu noturno uma sensação de outro mundo. É maravilhoso! Mulher Maravilha disse com admiração genuína. Descobri este planeta por acidente enquanto vagava pelo vazio sem limites fora do universo conhecido. Viajei por tantos anos e para tantos lugares, mas ainda não vi um lugar tão bonito quanto este. Chamei este planeta de meu Boku. Ele suspirou e disse. Eu gostaria que você estivesse aqui comigo agora para vê-lo pessoalmente. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, apenas observando o céu noturno juntos. Desde que começaram a conversa várias horas atrás, foi a primeira vez que ficaram em silêncio. Diga, Naruto, você virá passar o Natal junto comigo. É um feriado de inverno que as pessoas celebram na Terra. Originalmente, era uma celebração religiosa, mas perdeu o significado com o tempo. Agora, é principalmente um feriado quando as pessoas trocam presentes e passar tempo junto com sua família. Oh, nós tivemos algo parecido em minha terra natal. Chamava-se Festival Rin. Mas eu nunca o celebrei antes. Naruto disse. Sua voz estava um pouco melancólica. Também não celebrei o Natal na Terra porque só vim para o Menswold no ano passado e não tinha com quem comemorar naquela época. Disse a Mulher Maravilha.
Então, ela sorriu e acrescentou com uma voz suave, mas agora eu tenho você. Ele sentiu uma onda de calor em seu coração com as palavras dela. Eu nunca fui um grande fã dos feriados. Para um órfão como eu, costumava ser a época do ano em que eu era o mais solitário. Mas agora estou ansioso por isso. Estou feliz por ter conhecido você, Diana. Estou apaixonado por você. Uma pitada de rosa apareceu em suas bochechas e ela sorriu timidamente. Sem querer, ela enrolou uma mecha de seu longo cabelo preto em volta do dedo. Isso lhe deu uma desculpa para olhar para baixo e impedi-lo de ver seu rosto nervoso. Cook! Essa lacuna Moe será a minha morte algum dia. Naruto disse e segurou com a mão em seu peito novamente quando viu a reação dela. Ela estava tão fraca para seus elogios como sempre e ele estava tão fraco para sua fofura como sempre. Ambos eram mortais um para o outro. Sério, você não se preocupou em estudar a geografia da Terra, mas aprendeu todos os tipos de coisas degeneradas da internet. Ela o repreendeu, mas aquela expressão meio aborrecida e meio envergonhada em seu rosto só serviu para fazê-lo sorrir ainda mais. HNG. O que há de errado com a internet? Se há algo ótimo na Terra, é a internet. Eu nunca encontrei algo tão bom quanto isso em nenhum outro planeta. Eu gostei bastante, especialmente a arte digital com você neles. Olha, eu até baixei alguns deles para meu próprio uso. Então, ele pegou outro aparelho e mostrou a ela uma imagem dela na praia. Nessa imagem, a Mulher Maravilha estava apoiada sobre os cotovelos no balcão de um bar de praia com seus seios voluptuosos quase saindo do top de biquíni branco que ela estava usando. Além disso, seus longos cabelos negros estavam molhados, seus dentes brancos mordiam suavemente o lábio inferior vermelho e seus olhos olhavam para a frente semicerrados, sedutoramente. Obviamente, era uma foto falsa. A princesa amazona nunca tinha ido a uma praia depois de deixar a Ilha do Paraíso. Mas Diana explodiu. O que você quer dizer com o seu próprio uso? Naruto. Eu juro pela grande Atena, quando eu colocar minhas mãos em você. Foi nas primeiras horas da manhã que Naruto e Diana finalmente terminaram sua conversa. Embora algum tempo tenha se passado desde então, ele ainda estava sorrindo, brilhando de felicidade. É isso que eu tenho perdido por quase 100 anos. Em sua obsessão por encontrar um caminho de volta ao seu mundo natal, ele propositalmente evitou contatos desnecessários e relacionamentos pessoais com outras pessoas. Ele não queria se distrair de seu objetivo. Por isso, à medida que os anos passavam e ele assistia a toda a morte e destruição acontecendo em grande escala em todo o universo, seu coração ficou mais frio e indiferente. Ele ficou enjoado. No entanto, apesar disso, em pouco mais de um mês, aquela camada de pedra que isolava seu coração do mundo lá fora rachou. Sem saber quando ou como, uma princesa guerreira de cabelos negros passou furtivamente por suas defesas e entrou em seu coração. Havia mais de uma dezena de ofertas de emprego pendentes da sua resposta de outros corretores de informação que aproveitaram a oportunidade para preencher o vazio deixado pela morte de Ruinak, mas ele não estava com vontade de trabalhar ou fazer qualquer outra coisa. Agora, tudo em que conseguia pensar era em Diana. Ele ainda estava bêbado de felicidade desde o tempo que passou conversando com ela quando um bip alto veio de seu dispositivo de comunicação por ondas de luz. Quem poderia ser? Perguntou-se distraidamente quando não reconheceu o número que o chamava. Vendo que não era Diana, ele ignorou e voltou a observar o céu enquanto pensava nela. Mas vários minutos se passaram e o bip não parava. Tudo bem, droga. Espero que a casa deles esteja pegando fogo ou algo assim, porque eu vou ficar chateado se eles me incomodarem sem motivo, ele murmurou para si mesmo em aborrecimento. Fazendo um movimento de garra com a mão, sua máscara ambu de raposa branca se materializou sobre seu rosto. Quando ele apertou o botão de aceitar, foi um homem musculoso vestido com um terno vermelho e usando um capacete prateado alado na cabeça que apareceu. Que diabos! Embora eles nunca tivessem se encontrado pessoalmente até então, como um mercenário intergaláctico bem informado, Naruto conhecia a identidade daquele homem. Não era outro senão Orion, um dos mais fortes e valentes entre os novos deuses de Nova Gênese. Ele era um personagem bastante famoso no universo por seus repetidos confrontos com o governante de Apocalipse, Darkseid. Alguém assim ligando para ele em seu dispositivo pessoal de ondas de luz não era algo que ele tinha previsto. Eu sou Orion de Nova Gênese, o deus se apresentou. Eu sei quem você é. O que um deus precisa de um mortal como eu? Naruto perguntou. Embora suas palavras parecessem educadas, o tom com que as falava estava longe disso. Ele não tinha reverência por ninguém que se chamasse deuses.
Não depois de testemunhar o terror do vazio, o poder do universo. Diante de algo assim, até os deuses eram pouco mais que insetos. Se Orion notou seu tom desrespeitoso ou não, permaneceria um mistério porque ele respondeu à pergunta de Naruto sem pausa, imediatamente. Eu preciso que você mate meu pai.